Todos, o dia amanheceu bonito aqui pro lado de Murata. Vocês vão ver aí o sol já refletindo ali atrás. A posição da câmera tem que ficar mais ou menos aqui, por isso vocês não vão ver tudo. Mas hoje eu vim aqui falar de uma coisa muito importante que eu assisti no filme ontem, percebi, e que às vezes a gente não consegue dar valor a isso. Nós sabemos que quando a gente fala de uma religião, quando a gente fala de fé, e principalmente quando a gente fala do cristianismo, a questão principal talvez não seja nem tanto o amor. As pessoas talvez não duvidem que Deus ame, né? Mas a questão principal é o perdão. Porque antes do perdão, a gente temos a transgressão em si, né? O pecado. E depois do pecado, o homem carrega em si uma espada. Essa espada chama culpa. E a gente vê que desde lá da criação, no Éden, lidar com a culpa é difícil. Lidar com a culpa é complicado. A gente vê, por exemplo, Adão, né, e Eva estão lá e fazem as besteiras. Vale ressaltar aqui que a Bíblia diz que Adão pecou. A gente tem algumas teorias para isso, mas a gente não está aqui para expor a teoria. Adão pecou, e aí, quando eles chegam diante de Deus, ou quando Deus vai até eles, porque quando o homem faz alguma coisa errada, a tendência é fugir de Deus, Deus pergunta para ele o que foi que aconteceu, o que você fez, e ele, em vez de dizer assim, não, eu te desobedeci, eu, sei lá, tive vontade, fiquei curioso, ele diz assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Estava bem sozinho. O Senhor que me deu uma mulher e a mulher me fez pecar. E aí ele vai conversar com Eva. E Eva diz assim, na verdade a culpa não é minha. A culpa é da serpente. E aí Deus faz o julgamento que ele achou correto fazer. Que não compete a mim dizer se ele está certo ou errado na questão. Mas lidar com a culpa é muito difícil. Primeiro que se sentir culpado não é agradável. A consciência é o pior de todos os carrascos que existe, porque ela conhece todos os detalhes de todos os fatos, e eu posso mentir para quem eu quiser, eu posso fingir inocente para quem eu quiser. A minha consciência, ela sabe de todos os meus erros, ela conhece todas as minhas transgressões. O salmista diz isso, né? Eu conheço os meus pecados que diante de mim estão todo o dia. Então a consciência, ela é muito bruta. Só que a gente temos duas atitudes muito comuns diante da culpa. Temos diversas atitudes, mas duas que eu queria falar hoje. Primeiro é não assumir a culpa, é lançar a culpa para outros, não é? Eu fiz isso porque fulano fez. A minha atitude foi essa porque fulano teve tal atitude. E isso não é legal. Ninguém decide a nossa vida senão nós mesmos. E se você diz assim, não sou eu que decido a minha vida, é a outra pessoa, foi uma decisão sua dar esse direito a outra pessoa, porque o direito era seu. Assim como o homem escolheu errar e dar o controle para outra pessoa, a vida é sua. Você tem que ter o controle. E se você não tem o controle, é uma escolha sua. Ninguém está te amarrando, não existe uma lei no Brasil, não existe uma lei espiritual que dá o controle da sua vida a outra pessoa, né? E aos religiosos de plantão, não, quem manda na minha vida é Deus. Deus manda na sua vida, então você faz tudinho certinho, tá beleza, não é pra você que eu tô falando. Porque quem tem a vida na mão de Deus, tá de boa, não tem culpa, não tem acusação, é uma pessoa livre disso tudo. Então não é com você que eu tô falando hoje, certo? Se você realmente entregou sua vida a Deus, então você tá livre desses meus pensamentos de hoje, certo? Mas aí então a gente lança a culpa para os outros. A gente lança a culpa pelo governo, a gente lança a culpa pela crise, e a gente vai colocando um monte de problemas aí na vida. E quando na verdade a culpa é nossa, só nós temos culpa daquilo que acontece na nossa vida. E a outra posição que nós temos em relação à culpa, que também me preocupa muito, é o não se livrar da culpa. A gente erra.
E o erro vai nos consumindo. Davi diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Não é? Por quê? Porque você tem essa consciência carrasca e ela vai te lembrando: ó, você não pode, já aconteceu isso. A gente não consegue se livrar desse passado tão facilmente. Às vezes a gente carrega anos e anos uma história, não é? E aí isso vai nos prejudicando. E você precisa entender o seguinte: você precisa lidar com a sua culpa, com aquilo que você fez de errado. Você precisa resolver isso, porque se você não conseguir resolver isso, talvez você não consiga resolver nada mais nos seus relacionamentos. Vamos lá, vamos pegar uma situação aqui. Deixa eu ver se eu lembro de alguma que seja meio assim universal para a gente lembrar corretamente, né? Já falei de Davi, né? Que vocês conhecem a história de Davi. Ele comete um erro e aí fica lá naquela angústia, ninguém sabe, e aí ele descobre que todo mundo sabe, e aí ele vai fugir e vai se lembrar disso, não é? De um lado espiritual é muito fácil entender. Você errou e o acusador vai te acusar para que você não consiga mais se posicionar diante de Deus. E aí vamos lá, vamos pegar a parte do cristianismo para a gente poder ter a base do que eu quero dizer hoje. Em primeiro lugar, um relacionamento verdadeiro com Deus, ele não começa no amor, não é? O amor é o princípio de todas as coisas. O amor foi que fez Deus criar todas as coisas. É inegável o desejo de Deus de um relacionamento íntimo de amor com o ser humano. Porém, a base, a porta inicial do cristianismo, a porta inicial do evangelho, ela não é o amor. É uma outra porta, que chama perdão. E aí nos leva à relação da culpa. Por quê? Porque eu transgredi a lei e eu vou ser perdoado, então eu sou inocentado. Se eu sou inocentado, não é? Na verdade não é inocentado, eu vou ser perdoado mesmo, porque eu cometi um ato, eu errei, transgredi a lei, só que eu vou ser perdoado dessa minha transgressão. Então não existe mais culpa. E como é que a Bíblia diz que Deus se relaciona nessa questão do perdão, né? Do perdão. De dois modos. Primeiro, o modo original do plano de Deus do perdão, que é: eu lançarei no mar de esquecimento as suas transgressões. Que é isso, que mesmo que seus pecados sejam como a escarlata ou como o carmesim, eu transformarei branco como a neve. Então, o plano de Deus é o seguinte: vamos esquecer o que você fez, vamos passar uma borracha nisso e vamos daqui para frente ter uma vida diferente. Daqui para frente, como Jesus disse em várias dos seus milagres, não peques mais, não é? Você está perdoado e a partir de agora não peques mais. Isso é uma oposição de Deus para o pecado. Mas Deus, ele colocou uma coisinha muito legal. Ele disse assim: bom, o homem, ele vai transgredir. E ele vai transgredir e automaticamente vai necessitar do meu perdão. E aí eu vou colocar uma balança para isso, um termômetro, para que eu saiba se o homem realmente quer mudar, ele quer o perdão de verdade. Eu vou colocar um termômetro para mim saber qual é o desejo de arrependimento, qual é a posição de arrependimento desse homem que me procura e que quer o meu perdão. Eu vou condicionar isso. E aí, quando Jesus veio na terra, ele disse o seguinte: olha, ensinou a oração do Pai Nosso, e no final da oração ele faz uma observação: se você perdoar os que transgrediram contra você, Deus vai te perdoar. Agora, se você não perdoar, não tem como Deus perdoar você. Entendeu? Então, você diz para mim assim: sou um cristão, tô na mão de Deus, sou uma pessoa super espiritual, tem mágoa no coração, tá culpando um e outro.
Desculpa, tá longe de Deus. Ah, não, eu sou uma pessoa que sou muito boazinha, tal. Tá aí num planinho de vingança, tá longe de Deus, não é? Na verdade é essa. Você pode achar uma razão espiritual aí, não, Deus me conhece, é só assim mesmo, tá? Você pode dar desculpa que for, vai se relacionar com a sua culpa do jeito que for, que eu não tô aqui pra mudar o seu relacionamento com a sua culpa, eu tô aqui pra te dar apenas um novo norte pra você pensar, certo? Não tô aqui dizendo que você não pode ficar com culpa, só que é isso. Se você ainda tem essa questão de culpa, de culpado, de culpar os outros, você ainda não percebeu, né, que você precisa perdoar. Ninguém que tenha nada contra ninguém pode dizer que é uma pessoa verdadeiramente que colocou sua vida na mão de Deus. Colocar a vida na mão de Deus é morrer com Cristo, é ser crucificado com Cristo. E uma pessoa morta não tem nada contra ninguém, não é? Então, ministério que fica aí lutando contra outro ministério, clubinho social que fica lutando contra o clube social, grupos, né, que ficam aí se degladiando, tudo isso mostra que falta essa essência dessa questão da culpa, certo? E aí você precisa disso. Então, primeiro, quando você chegar até Deus, se você quer fazer isso, tenha certeza que Ele vai perdoar. Que pecado? Jesus morreu na cruz por que pecado? Porque vocês cometeram no passado, você não conhecia Ele, e aí você errou, e aí agora Ele te perdoa. Belezinha? Todos concordam com isso? Belezinha, é verdade. Só que Ele morreu por pecados que nós ainda não cometemos, e que você tenha a certeza que você vai cometer. Você vai errar ainda, entendeu? A religião, ela classifica, né? Erro aqui, erro ali, erro aqui, erro ali, erro ali, né? Esse erro aqui é e aquele outro erro, né? Como se a gente pudesse fazer essa classificação. Erro é erro, ponto final. Tanto é que, se você olhar por uma lei humana, se você rouba uma caneta, você é um ladrão. Se você rouba 100 milhões, você é um ladrão. Pecado é a mesma coisa. Transgredir a lei de Deus é a mesma coisa. Tanto faz se você transgredir 1, 4, 5, os 10, transgrediu. E olha que eu nem vou falar daquele quarto mandamento hoje, não é? Então, se você é um transgressor, você não pode querer julgar o outro, né? Eu vi um post acho que do Russomano, sei lá, não lembro bem o certo, me perdoem, eu não lembro mesmo a fonte. A pessoa fala isso, que a gente acha normal, né, roubar, acho que era R$2 que estava lá o valor, né, roubar os R$2 quando pega uma caneta, na verdade, da empresa. Que é muito natural roubar os direitos autorais de um artista comprando um DVD pirata, não é? Hoje você nem precisa comprar, você vai lá no YouTube que tem lá pra você assistir, não é? Mas, na verdade, é só a colocação que ele coloca. E que assim a gente faz esses pequenos delitos e a gente acha natural. E ele diz, tudo é uma questão de ocasião. Você tem a ocasião de roubar R$5, é natural para você rouba os R$5. E que se você estivesse lá no Congresso para roubar 10 milhões, você roubaria 10 milhões porque você não perde a oportunidade de roubar. Você é um ladrão nato, né? E que é isso na verdade. Então a gente não pode ficar dimensionando isso. Quem é mais? Não existe mais. Você errou. Você é um transgressor e ponto. Então quando você se aproxima de Deus, você tem que ter certeza que Ele vai te perdoar dos que você cometeu. E é claro que eu não estou falando aqui que você pode viver errando. Não é isso, gente. Mas senão as pessoas têm mania de distorcer o que eu falo. Eu estou falando que caso você errar, não acabou o seu relacionamento. Você tem que ir lá, se consertar, corrigir e prosseguir. Nós somos suscetíveis a erros. Nós estamos na Terra evoluindo. Evolução só vem com erro, não é? Se todo mundo acertasse, como é que a gente ia medir a nossa evolução? Não tem jeito, né? Então é isso. E aí, antes de você querer chegar diante do altar, antes de você querer ofertar o seu sacrifício, se resolva.
com essa culpa e com o que você carrega de acusação contra o seu irmão. Ninguém que queira servir a Deus, ninguém que queira ser religioso, ninguém que queira ter orações bonitas respondidas por Deus, ninguém que queira ser profeta, ninguém que queira fazer a diferença sobre a face da terra, realmente pode alimentar rancor, pode alimentar mágoa, principalmente contra o seu próximo, não é? Às vezes a gente perde aqueles segredinhos básicos da vida. E todo mundo, ou não vou falar todo mundo, porque tem aqueles que se classificam ateu, não é? Mas grande parte da população humana, ela tende a querer um relacionamento com uma divindade. Seja o Deus dos hebreus, né, que é o Deus dos cristãos, Jesus Cristo como filho, como porta de entrada para esse relacionamento, ou seja qualquer outra religião, na verdade, as pessoas querem um relacionamento com uma divindade. Para quem quer um relacionamento com Cristo, às vezes a gente fica pensando no que a gente pode fazer para chegar perto de Cristo, para poder ser amigo de Deus, para poder ser servo, sei lá, tem tanta coisa aí que as pessoas querem com Deus, na verdade. E aí as pessoas ficam pensando no seguinte: eu vou pagar promessas, eu vou andar quilômetros de joelho, vou carregar fardos pesados, vou ofertar, né? Nós estamos numa era da oferta. Eu vou fazer um voto de 10 mil reais, vou ser amigo de Deus, Deus vai se alegrar, vai se tornar meu parça se eu fizer esse voto. E na verdade, quando Jesus ensina a questão de se relacionar, ele sabe que nós não podemos ir ao céu, ele sabe que não tem na nossa condição humana uma condição nem real, nem espiritual de nós chegarmos ao céu, não é? Não existe apenas aquele de Romanos, um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que não pôde falar para nós. Então, se alguém falar que foi ao céu e que viu coisa para passar para você, esqueça isso. Isso não vai acontecer, isso não provém, não tem fundamento bíblico, certo? Ninguém teve a permissão de ver o que tem lá em cima e revelar para nós, ok? Bíblia. Isso é Bíblia. Mas se você quer ter esse relacionamento, Jesus facilitou bastante para nós. E Jesus disse assim: se você quer fazer alguma coisa para mim, faça para as pessoas que estão ao seu lado. Eu amo Jesus. Você ama o seu próximo? Se você não ama o seu próximo, esquece da sua primeira declaração, que ela é mentirosa e enganadora. Eu amo a Deus. Mas você não faz uma doação, você não tem uma boa ação diante das pessoas que necessitam de você. Às vezes até o evangelho você nega, você cala sua boca, ou porque você vive de uma maneira que não condiz com o evangelho, então não dá certo, não é? E é isso. Mas se resolva com as questões das culpas. Você errou, alguém pode te perdoar e pode buscar. É bom que não erre, né? Porque o erro vai te tornar escravo disso e você vai sofrer muito com isso. É bom que não errasse, mas se errar, não acabou a história. Se resolva, mande embora. O passado a gente não pode consertar, não é? Não há como a gente consertar o passado. A gente não pode sair do presente para ir para lá. E o futuro, a gente só vai chegar lá se a gente conseguir passar pelo hoje. Então hoje é o tempo, agora é o momento. Pegue sua culpa, jogue fora. Não é verdade? Você matou, você roubou, você é um corrupto político. Não sei qual é a sua condição, o que te acusa. Aquela mentira que você fez lá anos atrás, que volta outra, você põe a mão na consciência: meu Deus, não devia ter feito isso. Você não vai poder consertar, você não vai poder falar a verdade lá no passado, vai? Não vai. Então, se resolva agora, jogue todo esse fardo, ou faça aquilo que o cristianismo nos ensina: traga esse fardo, toque pelo fardo de Jesus, que é leve e suave. Na verdade, troca aí com ele tem esse fardinho para te dar suave. E aí você pega todo esse pacote também que você conduz de culpa dos outros e joga fora. Porque se você primeiro não jogar fora, você não consegue chegar no primeiro passo. Ok? Então se resolva com a sua culpa e vai lá, seja feliz. Na verdade, afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, um beijo no coração de vocês, paz para todos. E eu espero que você se resolva com as suas culpas, mas também com as culpas dos outros, ok? Faça aos outros o que você quer que faça por você. Segredo de fé.